Olá, vimos essa semana uma decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminaliza o porte do uso de entorpecente, mais precisamente sobre a maconha, limitando até 40 gramas o porte de maconha no Brasil. Bem, vocês que me acompanham ao longo desses anos todos sabem a minha luta contra as drogas, a minha luta para que as famílias possam orientar seus filhos e libertá-los desse vício, dessa dependência, dessa doença. E eu vejo essa decisão do STF com muita tristeza. Evidente que a intenção, em tese, seria diferenciar mais precisamente o traficante do usuário, mas essa colocação de 40 gramas, isso me causa muito espanto e muita preocupação. Primeiro, da onde que foi tirado esses 40 gramas? Amigos, amigas, 40 gramas de maconha é muita droga. Só para ter uma ideia, um baseado de maconha pesa em média 1 grama. O jovem, o usuário, ele adquire na biqueira, na boca de tráfico, uma porção de maconha que pesa em média de 10 gramas. Então a lei vai estar incentivando, motivando, induzindo a esse usuário a adquirir 4 vezes mais do que ele adquire normalmente. E essas 40 gramas, vai dar em média aí 40 cigarros de maconha, ou seja, 2 maços de cigarro, pegando a comparação com o cigarro convencional. 40 cigarros. Aí você pode me falar, mas ele pode guardar para usar durante a semana, durante 15 dias, 10 dias. Faça essa experiência, nem precisa, só eu de falar você já vai entender. Pegue uma garrafa de pinga e dê para um alcoólatra e fala para ele, ó, aqui essa garrafa tem 1 litro de pinga, mas você tome só 2 doses por dia. É para o seu consumo semanal. Evidente que não vai ser assim. Então essas 40 gramas me assustam muito. Quais serão as consequências disso para a nossa sociedade? Veja, agora é permitido portar até 40 gramas para uso pessoal de maconha. Muito bem. Você vai comprar de quem essas 40 gramas? Sim, porque o tráfico ainda é ilícito, é proibido. Então, se você a lei vai estar incentivando a você comprar 4 vezes mais, você vai comprar de quem? Quem vai estar sendo favorecido com isso? Sem contar que eu vou fazer um parêntese científico, comparando a maconha recreativa com a maconha medicinal. A Anvisa autorizou a maconha medicinal no Brasil. E a substância da maconha que faz mal à nossa saúde chama-se THC, tetrahidrocannabinol. No remédio à base de cannabis, quando o médico prescreve a inserção de THC nesse remédio, a Anvisa autorizou numa porcentagem máxima de 0,5%. Gravem bem esse número. No remédio de maconha, quando é utilizado o THC, é numa dosagem máxima de 0,5%. Um baseadinho de maconha comprado em qualquer boca, aí, qualquer biqueira, tem até 7% de THC. Ou seja, o velho ditado popular, o que difere o remédio do veneno é a dose. Se no remédio é permitido só 0,5%, imagina você adquirindo um baseado de maconha com 7% de THC. E um usuário de maconha fuma em média de 2 a 3 cigarros de maconha por dia. Agora, com a lei nova, com a decisão do STF, ele vai poder portar 40 gramas, ou seja, 40 cigarros para consumir. Imagine
a porcentagem, o volume de THC que ele vai estar introduzindo no seu organismo. Mas vamos lá, qual a consequência disso para a nossa sociedade? Evidente que o consumo vai aumentar, evidente que a compra vai aumentar, e evidente que os problemas sociais também irão aumentar. Sim, porque a maconha, os efeitos da maconha interferem diretamente na vida cotidiana das pessoas. Um dos efeitos mais perigosos e nocivos da maconha é o relaxamento, a perda de memória e a perda de reflexos. Então imagine um usuário de maconha que agora ele vai poder usar, né, consumir aí 1, 2 cigarros de maconha e pegar o volante para dirigir, para viajar, um carreteiro, um motorista profissional, um motorista de aplicativo. Imagina na escola, que já é tão difícil a vida de um professor, numa escola pública, né, onde já enfrenta a problemática com o tráfico. Imagine agora essas crianças jogadas, né, orientadas, não, incentivadas a consumir mais droga. Imagine os pais, ao chegar em casa, ver o filho com um grupo de amigos num narguilé cheio de maconha e fumando dentro da sua sala. Vejam as consequências que isso pode trazer. No ambiente de trabalho, não sei se vocês sabem, mas hoje 20% dos acidentes de trabalho ocorrem no Brasil devido ao uso de drogas. E agora vai aumentar esse uso de maconha durante o turno de serviço, aumentando o risco de acidente, certamente aumentando o número de acidentes. E um acidente a gente sabe que não é previsto o fim, o que se vai causar com esse acidente. Pode ser uma simples lesão, pode ser fatal. Então vejam que essa dosagem, essa gramatura de 40 gramas é muito perigosa. Cabe a nós, pais, orientarmos cada vez mais os nossos filhos para que eles saibam os perigos do uso das drogas. Você pode estar pensando, Milton, mas tem o cigarro, o álcool aí, né? O cigarro. Então tá bom, então vamos nivelar por baixo, como disse brilhantemente o ministro Luiz Fux no seu voto. Então libera tudo, né? Já solta a rédea logo e tá tudo certo. Então eu queria fazer esse vídeo para esclarecer que agora o porte de entorpecente não é mais crime, está descriminalizado, ou seja, deixou de ser um ilícito penal para ser um ilícito administrativo, ou seja, continua proibido, mas agora de forma administrativa, não cabe mais pena criminal, não responde processo, não é fichado, não vai constar nos antecedentes, é meramente uma pena administrativa, não cabe mais à esfera criminal. Porém, a polícia pode continuar fazendo revistas e buscas pessoais e nos veículos, enfim. E se achar a maconha, quer seja a gramatura, pode ser 10, 20, 30, no limite aí de 40 gramas, a polícia deve conduzir essa pessoa à delegacia, formalizar um termo de apreensão da droga que deverá ser encaminhada para destruição. Mais uma controvérsia da lei, né? Se pode portar, por que a polícia tem que apreender e destruir? Se pode portar, vai comprar de quem? Se pode portar, não pode usar? Então veja que ainda precisa ser muito bem lapidado isso. Espero que isso seja feito pelo nosso Congresso Nacional, que é legalmente o órgão que faz as leis, né, que estuda as possibilidades, o leque de consequências que isso pode trazer. E isso tudo não foi ouvido sequer algum membro da psiquiatria, da neurologia, algum membro da ciência. Vejam os perigos que isso pode trazer para a sociedade, principalmente para a família, que os pais cada vez mais estão de mãos atadas para orientar seus filhos, para dizer
não às drogas. E certamente você sabe também que, igual o álcool, a maconha é a porta de entrada para as demais drogas. Em todos os países do mundo onde houve a legalização da droga, da maconha, o narcotráfico se instalou e o comércio de outras drogas, principalmente as drogas sintéticas, evoluiu muito e o volume de vendas cresceram. Só para ter uma ideia, em Denver, nos Estados Unidos, no estado do Colorado, onde foi liberada a maconha, desde quando a maconha foi liberada até hoje, houve um aumento enorme da evasão escolar. Óbvio, como eu disse, a maconha interfere na memória, então o jovem não consegue mais acompanhar os estudos e acaba deixando a escola. Isso é uma das consequências aqui que eu estou dizendo, das inúmeras que podem surgir. Então, aos pais eu deixo o meu alerta e continue se informando corretamente para orientar seus filhos a dizer não às drogas. Um grande abraço e força sempre!